Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque nesta semana um caso chamou muito a atenção de todo o país, né? A morte de uma modelo e assistente de palco durante uma cirurgia, uma lipoaspiração ali na região do joelho. E o Brasil é um dos campeões mundiais em procedimentos estéticos. Sobre a situação que envolve essas cirurgias, os riscos, né, as possibilidades, a gente vai conversar agora com o cirurgião plástico Antônio Pitangui, que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Jornal Jovem Pan. Eu gostaria que o senhor contasse para a nossa audiência quais são as questões que envolvem um procedimento estético como esse e quais são os riscos a que a pessoa está exposta e também as possibilidades que ela tem para avaliar a necessidade ou não junto com o médico que ela escolher. Bem-vindo. Muito obrigado, um prazer participar. Eu sou fã da emissora, sempre assisto o jornal. E eu gostaria de dizer, então, que, na realidade, nós temos na cirurgia plástica uma especialidade cirúrgica como qualquer outra. Então, nós temos todos os cuidados que devem ser feitos com uma cirurgia estética são os mesmos para qualquer cirurgia. Nós temos que ter os exames pré-operatórios, o risco cirúrgico, e nós devemos fazer sempre no hospital. Então, é muito importante não diferenciar a cirurgia estética de cirurgia, porque é uma cirurgia, é um ramo da cirurgia geral. Eu venho dessa escola, eu acho que o professor Pitangui, meu avô, sempre veio a público para falar sobre essa importância, na realidade, da responsabilidade social do cirurgião, né? A responsabilidade que, na verdade, nós temos também de proteger e de orientar a população. Agora, doutor, quais são as intercorrências que podem acontecer durante uma cirurgia plástica? E eu gostaria que o senhor esclarecesse para as pessoas a relação com parada cardiorrespiratória, embolia pulmonar, quando elas podem acontecer, porque mesmo diante de alguns exames que a pessoa faz, a situação ainda pode colocar determinado risco ou colocar a equipe médica numa situação de correria ali durante a cirurgia. Esclareça isso para a nossa audiência, por favor. Sim, existem intercorrências como qualquer cirurgia, mas na realidade nós devemos sempre pensar em prevenção e segurança. Então existem também algumas técnicas que são um pouco mais arriscadas do que outras, e nós devemos sempre orientar as pessoas em relação a isso. Então, por exemplo, em relação à embolia gordurosa, que é uma situação potencialmente fatal, existem muitos casos em que estavam sendo feitos enxertos dentro do músculo, e já se viu que, na verdade, isso não é tão seguro. Então, na realidade, na Flórida, por exemplo, está proibido fazer enxerto intramuscular na região do glúteo, porque pelo risco elevado de complicações. Então, algumas técnicas são um pouco mais arriscadas e eu acho que o cirurgião, cabe a ele também explicar esses riscos para os pacientes, para que eles entendam e façam uma decisão em conjunto. Doutor, a gente estava até pesquisando alguns dados aqui, né, para trazer essa informação para a nossa audiência. A gente viu que em 2020 foram realizados mais de 1 milhão de procedimentos estéticos aqui no país. Como que o senhor vê a relação do brasileiro com os procedimentos estéticos? E existe um limite, existe uma reflexão que as pessoas às vezes precisem fazer antes de escolher ou não se vão entrar nesse caminho? Sem dúvida. Eu acho que no Brasil nós temos uma cultura em que nós cuidamos do corpo, nós temos uma cultura, independente da classe social, é uma cultura de buscar o bem-estar e estar bem com a sua própria imagem, mas eu acho que nós estamos vendo muitos excessos, nós estamos vivendo um pouco essa sociedade do espetáculo em que as pessoas, elas buscam às vezes resultados perfeitos, muito além do que é o normal. E essa busca é um pouco perigosa, porque eu acho que nós não podemos, como médicos, garantir um resultado. Então, o paciente deve sempre desconfiar de quem faz essa prática, quem garante, porque em medicina a gente não pode garantir de uma maneira assim... Por exemplo, eu não uso muito aplicativos em que a gente tem... que a gente consegue simular um resultado, porque eu acho que nós criamos muitas falsas expectativas. E eu acho que as pessoas estão muito desinformadas em relação à cirurgia plástica. Nunca foi tão fácil manipular a imagem. E, na verdade, quando a gente fala em cirurgia, a gente não tem nós temos muitas limitações, riscos. Então, eu acho que isso tem que ser conversado mais.
Era sobre essa questão que eu queria tocar com o senhor. Um mercado que é tão pujante como esse, que tem tamanho e interesse, é claro que vai gerar também o interesse de muitos profissionais. E claro, sempre existe numa gama de profissionais gente que não está preparada para fazer determinados procedimentos e que mesmo assim se coloca à disposição de muitos pacientes. Doutor, diante da sua experiência, da experiência que a sua família tem nesse ramo, quais são as questões que levantam algum tipo de desconfiança? Que tipo de proposta que algum profissional faz que deva ser avaliado com cuidado pelos pacientes, em termos de resultado, em termos de atendimento, em termos de internação? O que para o senhor foge do caminho do que a medicina voltada para a estética de forma segura prevê? Bom, eu acho que deve se desconfiar de promessas espetaculares, de resultados espetaculares. Nós devemos também ficar atentos à parte na verdade, a gente tem que sentir o paciente, porque é muito fácil iludir, né? É muito fácil, nós temos uma busca muito grande nesse sentido, e eu vejo que cabe ao médico mais um papel de orientar e de educar, e de muitas vezes dizer não, porque não é sempre que um paciente quer alguma coisa que deve ser feito, porque o paciente é leigo, e não é porque, na verdade, ele acha que quer alguma coisa que aquilo vai ser o melhor resultado para ele. Então, eu acho que deve ser conversar mais, a gente tem que buscar mais essa relação humana médico-paciente, conversar melhor. E eu acho que o paciente deve desconfiar de profissionais que não tenham uma boa formação, que não esteja ligado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que não faça esse procedimento em um hospital bem equipado. Então, na verdade, a gente tem que sempre fazer em hospital e buscar referências de pessoas que fizeram já, que conhecem esse médico e que têm boas referências nesse campo. Mas eu acho que cabe um pouco mais de conversa, a gente tem que humanizar mais a medicina e sair um pouco dessa coisa imediatista de promessas, de resultados cada vez mais rápidos nesse sentido. E doutor, só para a gente finalizar aqui, quais são as questões de pessoas, por exemplo, que, embora pareçam saudáveis, que podem colocar essas mesmas pessoas em risco ali durante a cirurgia? Que pré-condições que ela tem ou que ela já teve que precisam ser analisadas com mais cuidado nesse atendimento humanizado que o senhor está trazendo aqui? Bom, a gente tem que buscar, em relação ao histórico médico dessa paciente, fazer uma anamnese muito bem feita. Nós temos que buscar também outros profissionais para fazer uma avaliação pré-operatória com todos os exames necessários. Algumas vezes é necessário, então, exames complementares. Mas eu penso que... Desculpa a sua pergunta de novo. Não, rapidamente. Quais são as condições de saúde de algumas pessoas que poderiam impedi-las que elas façam determinadas cirurgias estéticas? Então, existem alguns problemas que indiquem mais que essa pessoa não deveria buscar aquilo, que ela poderia talvez tentar chegar a esse resultado ou próximo disso de outra forma? Sem dúvida. Se ela tem alguns problemas de base de saúde, essa cirurgia vai ser contraindicada, inclusive por um cardiologista. Ele não vai ser liberado o risco cirúrgico, ela não vai estar apta para fazer esse exame. E quais seriam esses problemas? Exemplos? Exemplos, hipertensão descontrolada, pessoa que tem outras comorbidades, que tenha históricos de problemas anestésicos. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E é sempre importante uma equipe multidisciplinar, porque o cirurgião nunca trabalha sozinho, ele trabalha com uma equipe, com uma anestesista, muitas vezes com um clínico e com outros assistentes. Então, essa avaliação é feita em conjunto. Então, não cabe só o cirurgião fazer isso. Ele tem que estar sempre cercado de bons profissionais. Doutor Antônio Pitangui, muito obrigado pela participação hoje aqui no Jornal Jovem Pan. Ótimo fim de semana para o senhor. Muito obrigado, foi um prazer. Um grande abraço.